O que é protótipo? De grosso modo, é um carro que a montadora faz antes de começar a produção de fato, né? Uma espécie de um pré-série, mas geralmente fazem em argila, tem os estágios, né? Depois fazem na escala 1:1, primeiro faz numa escala menor, depois faz 1:1, que é o tamanho real do carro, né? Mas não é um carro funcional, é um clay, um modelo ali, é como se fosse um carro cru por dentro, não tem nada, né? Então isso daí podemos dizer que são protótipos, mas tem também os protótipos funcionais. Eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje protótipos desconhecidos que pouca gente viu ou conhece. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Protótipo, acho que eu expliquei um pouco o que é, né? Por exemplo, ó, realmente eu quero dizer para você, o que é um protótipo? Nossa sessão Nostalgia Inbox desse mês tem um troféu que é esse branco aqui, que é o golzinho, né, o contorno do golzinho a ar. Vou explicar. Antes de bater o martelo na cor branca, nós fizemos protótipos. Temos aqui um protótipo do troféuzinho amarelo e o protótipo do troféuzinho verde. Um abraço ao meu amigo Marcelo e a Angélica, que são pessoas fundamentais para a realização desses itens que vão na nossa caixinha. E aí nós optamos pela cor branca e tem um significado especial. Porque o troféu... Isso aqui então é um protótipo, né? Um protótipo do troféuzinho do inbox do mês de julho, que é o do Gol refrigerado a ar. Por que branco? Porque o primeiro Gol refrigerado a ar, o primeiro Gol da história foi branco. Bem como a primeira Brasília foi azul. Por isso a Brasilinha, o troféu da Brasilinha é azul também. E para você que quer garantir o seu Sessão Nostalgia Inbox em homenagem ao Gol, basta acessar o link que está aparecendo na tela ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo. Está acabando, as últimas unidades estão disponíveis. Vamos então com os protótipos, começando na linha cronológica lá dos anos 60, com o Fissore, que foi esse sedanzinho aí fabricado pela Vemag do Brasil de 1964 até o fim da montadora por aqui em 1967. Seu painel foi usado de inspiração para o painel do Brasília anos mais tarde. Ainda na era Vemag, chegou a ser cogitado a produção de sua versão perua, porém não por aqui. Esse protótipo que você vê foi construído na Itália. Por aqui, a Vemag já vendia a Vemaguete, que era a perua do sedã Belcar. O Passat chegou por aqui em 1974 e foi o divisor de águas da Volkswagen do Brasil. Mas por que ela nunca trouxe a perua Passat que já tinha lá fora? Pois é, pelo menos uma ela trouxe, vocês estão vendo foto aí. Essa perua Passat, ainda com os faróis que eram usados lá na Alemanha, estava em fase de testes por aqui. Podemos ver inclusive pela placa, né? Uma placa da época de teste pelas montadoras. Não se sabe ao certo por que a perua Passat nunca chegou por aqui. A variante 1, não vou dizer variante 1, né? A variante antiga se arrastou até 1977, quando foi lançado a variante 2, que era um bom carro, mas já estava defasada diante de seus concorrentes. Detalhe que a perua Passat era 4 portas, uma configuração não muito comum por aqui. E foi essa mesma configuração que foi usada no protótipo da perua do Dodge 1800, que foi também feito aí o protótipo da perua 1800 SW, 4 portas, bonita essa peruinha, mas que também não foi feita por aqui. Ambas 4 portas, né? Uma configuração, como eu disse, que não era usual no Brasil naquele tempo, principalmente em peruas. Vamos falar agora do Opala utilitário. Como assim Opala utilitário? Quando falamos em utilitário, estamos nos referindo ao Opala de 3 portas. Por que isso? Na época, os carros que tinham a terceira porta traseira, né, ou com aquela tampa que abre inteira, eles entravam numa categoria diferenciada e tinha uma carga tributária mais camarada. Por isso que a Brasília foi registrada como perua, para ter essa carga de utilitário. O Passat 3 portas também se beneficiou com isso. E a GM teve o interesse em fazer o Opala 3 portas para abocanhar justamente
esse percentual mais camarada dessa tributação aí, mas não foi para frente também. Ficou então só o estudo, que foram feitos vários, né? Também a GM estudou na época lançar a Opala Picape, uma espécie de El Camino da época, mas não passou da fase de protótipos também. Foi feito acho que um modelo só, esse azul que vocês veem, e não passou disso. Eu acho que esse Opala Picape teria vendido bem naquele tempo. Apesar da preferência quase que absoluta por modelos de duas portas, principalmente peruas, a Ford realizou vários protótipos, construiu vários protótipos de 4 portas, da Belina antiga, do Corcel 2, da Belina 2 também. Desses todos aí, o único que de fato foi feito foi o Corcel 1, que na minha opinião tinha um desenho feio, quadrado demais, não casava. Se você pegar o Corcel Coupé, ele é bem mais harmonioso, né? E os demais, como a Belina 2 e o Corcel 2, tiveram seus respectivos estudos com carroceria de 4 portas, mas que não saíram do papel. Ou pelo menos do papel saiu, mas não saiu da fase de protótipo. Acredito que a maioria aqui conheça o Chevette SE. Ele foi lançado por aqui em 1981 para substituir o antigo GP. Somente era vendido na carroceria hatch e não teve muito sucesso. O que poucos sabem é que um primeiro protótipo do SE já havia sido feito ainda em 1978. E ao contrário do modelo que foi produzido, esse daí era na carroceria sedã e com um visual ainda mais ousado do que o hatch. Já era a intenção da montadora de fazer o novo Chevette esportivo, porém o modelo final de 81 perdeu vários adereços do protótipo. Falamos agora de Corcel 2, né? E ele também chegou a ser repensado pela Ford para uma restilização. O Corcel 2 em si já era um trabalho muito bem executado, porque eles conseguiram pegar o Corcel 1, não vou falar Corcel 1 porque dizem que não tem Corcel 1, né? Eles pegaram um Corcel antigo, que era um projeto Renault lá dos anos 60, e conseguiram atualizá-lo ali no final de 77 para o modelo Corcel 2 com muito êxito, né? Tanto é que quando ele foi lançado nessa época, no final ali de 77, já com o modelo 78, os seus concorrentes como Passat, Chevette, Dodge e Polara ficaram obsoletos, ficaram velhos, tanto é que todos eles foram restilizados logo depois. O que ocorre é que com os anos 80 em curso, o Corcel 2 foi ficando desatualizado novamente. Chegaram a fazer então uma espécie de Corcel 3 com um design moderno, porém ainda na mesma velha base Renault lá dos anos 60. Apesar disso, a única e última restilização que o Corcel 2 sofreu foi em 85, quando ele ganhou a frente e painel do Del Rey e novas lanternas traseiras. Ele saiu de linha em 1986. O próprio Del Rey também teve vários protótipos, como esse daí que você tá vendo, que é antes do lançamento de 81. No caso aí tinha uma proposta diferente para os faróis, né, que eram maiores e com uma grade meio parecida com as Mercedes da época. Aliás, por falar em Mercedes, as lanternas traseiras frisadas também denunciavam a inspiração na marca alemã. Era comum, né? A própria Brasília também, em 78, ganhou lanternas frisadas que buscavam inspiração nas Mercedes da época. Era de fato uma moda. Para a linha 87, a Ford chegou a estudar mais uma renovação para o Del Rey, como esse protótipo de 85, né? O mesmo ano em que foi lançado o novo Del Rey com a nova restilização. Podemos notar que a frente, aí no caso, tinha inspiração no Mustang da época, e as lanternas traseiras também eram maiores. Os para-choques tinham um design mais fluido que o modelo em produção na época. Nesse caso, a carroceria era a mesma, mas já estava em execução o projeto Ômega 2, que buscava desenvolver um novo Del Rey, maior e mais encorpado, que também usaria o motor 2.3 OHC do antigo Maverick, só que em posição transversal. Longitudinal é igual ao do Gol, na posição transversal. Aqui sim nós podemos dizer que eles fizeram um novo carro e que seria sim o novo Del Rey. Esse carro ia dar trabalho pro Monza e Santana, hein? Mas afinal, por que ele não saiu da fase de protótipo? Porque é o seguinte, em 1987 a Volkswagen chegou para a Ford, ou a Ford para a Volkswagen, ó, vem cá. Porque a inflação está descontrolada, o mercado está fechado, só tem 4 grandes marcas no mercado nacional. Vamos se unir
Volkswagen a Volkswagen falou: Ford, me empresta o motor CHT que eu vou colocar aqui na linha Gol. E a Ford falou: perfeito, aí você me empresta o AP 1.8 que eu vou colocar no Del Rey e no Escort XR3, porque tanto o XR3 quanto o Del Rey e Belina, o CHT era bom, mas podia ser melhor, né? Podia ter algo a mais. E esse algo a mais foi o AP que a Volkswagen emprestou para a Ford. Então, a Auto Latina também, além do compartilhamento de motores, previa a criação de novos modelos híbridos, e entre eles estava um novo carro de luxo que seria extraído do Santana, do novo Santana que já estava em construção, que deu origem ao Versalles, né? Por essa razão, o projeto Ômega 2 foi engavetado, mas teria sido, sem dúvida, um belo Ford. Aqui eu apresento a vocês o Voyage Tecno, o Voyage mais moderno e tecnológico já feito. Quando? Em 1983, quando esse protótipo conceito foi apresentado no Salão do Carro a Álcool. Ele trazia tudo que o departamento de engenharia da Volkswagen acreditava que seria normal nos carros nos próximos 10 anos, ou seja, em 1993. Vamos ver se eles acertaram. O carro tinha painel de instrumentos digital, computador de bordo, bancos de regulagem elétrica com memória de posição, lanternas traseiras fumê, motor de 16 válvulas com injeção eletrônica, piloto automático, câmbio de 5 marchas e freio ABS. A grande maioria desses itens se popularizaram sim, mas não em 10 anos. Demoraram muito mais. Vejam que essas tecnologias todas já eram possíveis na época e nunca foram introduzidas no mercado nacional, pelo menos naquele período. O que eles acertaram mais provavelmente foi o design mesmo, né? Se você olhar para esse carro, você analisa que o Voyager 83 já trazia tudo que a Volkswagen faria no modelo nos anos seguintes, como os novos para-choques, faróis, lanternas e retrovisores. Esse modelo fez tanto sucesso para a época devido à sua tecnologia que a Volkswagen fez um Tecno 2, dessa vez usando o Santana, que foi apresentado no Salão do Automóvel de 1984, ou seja, menos de um ano depois. O Santana Tecno tinha até telefone e televisão a bordo. Seu interior era todo revestido em couro vermelho. Tinha painel digital, motor 1.8 16 válvulas com injeção eletrônica, aerofólio traseiro e para-choques muito parecidos com os que seriam usados a partir de 87. Além disso, os faróis dianteiros e lanternas traseiras foram meio que embutidos na carroceria com uma lente de vidro em cima, deixando o Santana bem futurista ao estilo super máquina da época. Tanto ele quanto o Voyage não passaram de protótipos para impressionar o público de eventos em que eram expostos e, lamentavelmente, tanto o Santana quanto o Voyage foram destruídos, não sobrou nada deles. Como eu disse anteriormente, a Auto Latina previa, além do compartilhamento de motores, a criação de novos carros, mas carros híbridos, né? E quando eu digo híbridos, não são elétricos, são híbridos porque são feitos entre as duas. O Escort Sedan, que seria o Verona, foi lançado em 89. O carro da Volkswagen, que seria baseado no Verona, seria lançado em 90. Era o projeto Pine, ou Pine. E era de fato um Verona, mas com cara de Volkswagen. Eles fizeram uma dianteira com faróis que eram mais faziam mais o estilo Volkswagen de ser. Também as lanternas traseiras parecidas com as do Golf da época. Era uma proposta mais Volkswagen. E também teria o modelo hatch, um inédito modelo hatch. Porém, por questão de custos, tudo isso foi abortado e optou-se por usar do Verona a grade. A grade era diferente por causa do emblema, mas os faróis, as lanternas traseiras, o encaixe é o mesmo. O carro ficou muito parecido. Então o Apollo final, que era o Pine inicialmente, ele se tornou quase que uma versão esportiva do Verona. Se você pensar por esse lado, é bem isso. O Apollo nada mais é do que um Verona Sport, um Verona GTS. Poderia ser, por que não? E foi isso que ele foi mesmo, né? Ele poderia ter tido uma identidade mais própria e até talvez não tenha tido tanto êxito no mercado porque ele era muito Ford, né? Mas apesar disso, o câmbio era outro. Eu já falei aqui no canal sobre as diferenças específicas entre o Apollo e o Verona. Eu até prefiro o Verona. Eu acho que ele é mais suave, o câmbio é mais longo, suspensão mais macia, entre outros detalhes. O fato é que o Pine foi cancelado, bem como o seu modelo hatch, que seria inédito, né? Porque o Verona era só o sedã e o Escort não é bem um hatch, né? Portanto,
cancelado o projeto Pine. São protótipos que nunca chegaram à fase de produção e antes do advento da internet eram desconhecidos. Nossa missão aqui é levar até você nostalgia, conhecimento e curiosidades como essas que apresentamos no vídeo de hoje. Portanto, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e também tenha a nostalgia na sua casa. Adquira o Sessão Nostalgia Inbox por apenas R$ 55,90 no nosso site. Você leva mais de 12 itens personalizados para casa. Eu, com muito carinho, aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Fiquem com Deus, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!